Fala, turminha! Hoje a gente vai falar sobre um assunto, triângulos negros, o famoso black space. Talvez não te incomode, mas incomoda muito os nossos pacientes. Professor, o que significa isso? Muitas vezes a gente termina um tratamento com aqueles triângulos, aquela papila gengival que não preencheu a cervical entre dois dentes. Qual a causa e como resolver os triângulos negros? Causa número 1, perda óssea e ausência da crista óssea entre os dois dentes. Porque aquele paciente que tem uma perda óssea generalizada, entre os dentes nós deveríamos ter aquele bico de osso, que nós chamamos de crista óssea, e esse paciente não tem. Aí você pode observar que entre os dois incisivos centrais, a papila gengival deveria estar preenchendo esse triângulo negro que está aqui entre esses dois centrais. E se você observar aqui na radiografia periapical, você vai ver que além de ter uma distância muito grande entre as duas raízes, significa que elas estão completamente divergentes, nós ainda não temos a nossa crista óssea, nós temos aqui uma reabsorção óssea generalizada. Então você está querendo dizer que todo paciente que tem uma reabsorção óssea generalizada, ele corre o risco de ter triângulos negros? Sim, eu estou afirmando isso. Já que ele não tem osso, não consigo fazer nada por ele. Calma, você consegue fazer alguma coisa por ele sim. Mais uma causa, quando você tem um grande apinhamento, principalmente quando você tem incisivos sobrepostos. Esse apinhamento onde o incisivo está sobreposto, o próprio apinhamento faz diminuir a crista óssea. Quando você tem esse apinhamento, você pode avisar para o seu paciente, falar, olha, a hora que a gente desapinhar os dentes, vai aparecer um pequeno triângulo negro entre os dentes. Já avisa antes, porque vai acontecer. Quando nós alinhamos e nivelamos o dente, apareceu ali o nosso triângulo negro e o paciente começa a reclamar do quê? Doutor, quando eu vou conversar, sai um arzinho aqui, é muito ruim isso. Às vezes fica saindo umas bolhazinhas aqui. O que nós devemos entender é o seguinte, quem preenche esse triângulo negro é a papila gengival. Só que a papila gengival, ela não existe se não tiver por baixo dela ou dentro dela um bico de osso que se chama crista óssea. Observa agora esse dente 12, o incisivo lateral superior, ele está muito apinhado. Na hora que nós nivelamos, olha só o triângulo negro que apareceu na mesial do dente 12. Por que ele apareceu? Porque tinha apinhamento demais e aí a crista óssea, aquele biquinho de osso, não formou ali naquela região. Outra causa seriam os dentes muito triangulares. Observa esse incisivo central inferior, olha o quanto eles são triangulares. O problema é que o dente triangular vai acontecer de ter um ponto de contato na região incisal e todo aquele triângulo vai ficar vazio. Se nós não temos ali um bico de gengiva, que é a nossa papila gengival, invadindo todo aquele espaço, vai sobrar um triângulo negro. Você pode observar, nós não temos nesse caso um ponto de contato, nós temos uma superfície de contato, só que muito próxima da incisal. E essa superfície de contato deveria chegar até mais próximo da papila gengival. Outra causa, a falta do paralelismo radicular. O Hélio, o que tem a ver o paralelismo radicular com a falta da papila? Quando você aproxima as raízes, essa papila, ela preenche melhor aquele triângulo negro. Dá uma olhada aqui nessa imagem, aqui nós temos, claro, reabsorções ósseas, vários outros problemas, dentes triangulares, mas nós temos também a falta do paralelismo radicular. O paciente, ele tem sensações antes, durante e depois que ele trata com você. Ele tem que esquecer que existe o dente. Agora, se toda hora que ele come, entra naquele espacinho, ele vai lembrar de você. E você pode ter certeza que ele não vai lembrar com satisfação. Como é que a gente vai tratar um caso, como eu acabei de mostrar aqui, um caso onde nós temos um triângulo negro, por dois motivos, esse aqui, o incisivo é triangular e nós temos a falta de paralelismo radicular. Para tratar esse dente, para tratar esse paciente, tirar esse triângulo negro, a gente tem que melhorar o paralelismo e fazer desgastes interproximais. Fazer só o desgaste resolve? Ajuda. Fazer só o desgaste pode até ajudar, mas fica 100%? Não. Você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se você melhorar o paralelismo radicular e ainda por cima fazer o desgaste, você consegue um resultado melhor. Agora olha que interessante. Se você simplesmente fizer o desgaste, você vai ter que desgastar demais, porque nesse caso o triângulo negro é muito grande. Então se o triângulo negro fosse pequenininho, eu podia fazer só o desgaste. Isso mesmo, mas aqui não. Aqui nós temos um problema sério, um problema periodontal, falta de paralelismo, um triângulo negro muito grande. Significa que a gente tem que usar todas as ferramentas, todas as cartas que nós temos. Então o que nós vamos fazer aqui? Primeiro passo, nós vamos melhorar o paralelismo radicular. Como? Mudando a posição dos bractes. E eu queria que você comparasse agora, observe o paralelismo radicular na radiografia antes e depois, e inclusive o paralelismo radicular e o triângulo negro na fotografia dos dentes, nessa fotografia superior e na fotografia inferior. Olha o quanto melhorou. Você pode observar que eu tenho um triângulo negro entre os dois centrais. Aqui você vê essa linha verde que eu tracei no bracte do meu incisivo, está mostrando que esse bracte já foi colado fora do longo eixo. Professor, por que você colou fora do longo eixo? Porque eu girei o bracte no sentido anti-horário para que a raiz venha para o sentido horário. Porque eu quero fechar as raízes. Aqui eu tracei uma linha vermelha agora no longo eixo do dente. Então, só para que você veja que eu colei o bracte um pouco girado para levar a raiz para a mesial. E ali nós conseguimos esse resultado. Hélio, mas você conseguiu esse resultado somente com a recolagem desse bracte?
Não. E eu posso recolar esse bracket e convergir as raízes sempre? Também não. Por quê? Porque você só pode convergir uma raiz que estiver divergente. Então, me dá um passo a passo para acabar com esse triângulo negro, mas assim, o que eu faço primeiro? Sempre é o mais conservador. Primeiro é a radiografia, confere o paralelismo radicular. As raízes estão divergentes? Estão. Agora você vai convergir as raízes e observa se sumiu o triângulo negro. Professor, sumiu assim 80%, mas não sumiu tudo. Perfeito. Agora você faça o seu pequeno desgaste, porque aí você vai ser conservador. Se você quiser também, ao invés de reposicionar o bracket, você pode fazer a dobra em Z. Essa dobra em Z você pode observar aqui no dente 12, na mesial dele eu tenho um triângulo negro. Eu fiz essa dobra em Z com o objetivo de jogar a raiz desse incisivo lateral para mesial. Ah, então quer dizer que você vai mesializar a raiz do lateral tentando fechar esse triângulo negro? Sim, mas eu sei que a raiz desse lateral está para distal. Se ela já tivesse paralela, eu não ia fazer isso. A dobra em Z também vai fazer esse giro, é como se eu tivesse reposicionado esse bracket. Bom, com os dentes triangulares, eu também tenho o tratamento. A gente faz o alinhamento e nivelamento dos dentes, principalmente o paciente que tem muito apinhamento e depois fica aquele monte de triângulo negro. É feio, é desconfortável, parece cárie, porque o fundo da boca reflete uma região escurecida. Você não pode deixar seu paciente ir embora assim. Aqui eu tenho um ponto de contato. Você está vendo ali esse pontinho vermelho entre esses dois dentes triangulares. Então eu tenho que fazer aqui o quê? Desgastes interproximais e, de novo, cuidado paralelismo radicular. Percebeu o quanto é simples? E aqui você pode observar que foi transformado o ponto de contato entre os dois centrais em uma superfície de contato. Claro que aqui não é o mesmo paciente que você tinha visto aquele triângulo, é um outro paciente, mas só para exemplificar. Uma outra opção que você tem também para fazer a correção desses triângulos negros é de repente fazer a resina composta para poder mudar a anatomia dos dentes. Aquela anatomia triangular pode se transformar numa anatomia num dente retangular. Saiba o seguinte, o pior dente para se trabalhar é o dente triangular. O melhor dente, uma melhor estética, é aquele dente retangular. O dente em formato de barril também não é muito legal, porque ou ele forma um triângulo em cima na cervical, ou ele forma um triângulo na incisal. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha te ajudado e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! E aí, curtiu esse vídeo aí? Saiba que essa aula é só uma pequena amostra do que te espera dentro da Ortovenance Academy, a escola mais completa de ortodontia e ortopedia funcional do Brasil para dentistas que querem crescer de verdade e se destacar nesse mercado. Lá dentro você vai ter acesso à ortopedia funcional dos maxilares, ortodontia, gestão, marketing, vendas, captação de pacientes e encontros tira-dúvidas todo mês ao vivo comigo. Uma comunidade de colegas que caminha junto com você. E o melhor, essa semana a Ortovenance Academy está com uma condição muito especial para novos membros. É só você clicar no link da descrição ou no card que acabou de aparecer para você conhecer tudo aí por dentro. Se faz sentido para você, eu estarei te esperando aqui do outro lado. E até o próximo vídeo.